O pessoal do PSOL, né, entrou na nossa página no Facebook desesperado lá, xingando de tudo quanto é jeito que eles encontravam. Vou falar um pouquinho sobre isso, sobre o negócio do Freixo. O problema é assim, não adianta xingar. O que é. E a verdade é essa daí. O Freixo fez um acordo com os banqueiros em torno das finanças do Rio de Janeiro, ponto, como faz todo candidato burguês. Vocês querem isso daí? Tudo bem. Tem gosto para tudo. Agora, não vamos fantasiar dizendo que isso aí é socialismo, é uma política de um partido operário e tal. Tem nada a ver. É uma política burguesa. E se o PSOL, porventura, chegar ao governo municipal, estadual ou federal, como já chegou no Amapá, vai fazer a mesma política da esquerda que atua dentro do regime burguês, de acordo com os banqueiros e os capitalistas, e ponto. Não vai fazer mais nada. Bom, isso aqui, um comentário sobre isso. Me chamou a atenção, não é a primeira vez que eu vejo, né? Mas vou aproveitar para comentar isso. Quando apareceu a crítica ao Freixo nas redes sociais, os integrantes do PSOL, eleitores do Freixo, não sei, alguns davam a impressão que eram do PCB, que apoia o Freixo, eles entraram assim com uma discussão muito elegante e culta. Partideco, PCO lixo, vocês não têm voto, não elege ninguém, uma coisa assim. Então aqui eu queria falar diretamente para todas as pessoas que acompanham esses debates, que esse tipo de coisa, isso é a direita fascista. Isso daí é uma política que a direita desenvolveu muito bem, que é a política de intimidação. O anticomunismo é todo baseado nesse tipo de política. Então, por exemplo, o anticomunismo oficial da direita, do fascismo, etc., ele não abre a porta para nenhum tipo de discussão. Não que a gente queira também discutir com os fascistas, mas enfim, só para demonstrar. É um processo de intimidação, uma tentativa de mostrar que a pessoa que está falando alguma coisa é escória, que ele não merece respeito, ele não é nenhum ser humano, em última instância. Então, é por isso que aparece esse negócio, lixo, tal. A esquerda, que é verdadeiramente socialista, que é revolucionária, deve prestar atenção nisso daí. A política de um partido como o nosso é fazer elevar a consciência da classe trabalhadora e do povo. Para isso é preciso que você explique, mostre, denuncie, etc. e tal. Falar que o outro é lixo, colocar aquele famoso kkkkkkkk, isso aí não faz ninguém evoluir. É uma política para imbecilização generalizada, é uma intimidação, né? Isso daí mostra aquilo que a eleição revelou, que é o seguinte: uma das coisas mais interessantes da eleição do Rio de Janeiro foi o resultado final do mapa eleitoral. A imprensa burguesa publicou o mapa. Então o mapa é assim: o Crivella ganhou em toda a parte pobre do Rio de Janeiro e o Freixo ganhou na Zona Sul. Então, sei lá, Copacabana, Botafogo. Onde está a classe média e a burguesia do Rio de Janeiro, ganhou o Freixo. Bom, se alguém precisa de algo mais para definir o caráter de um partido e de um candidato, já seria absurdo. Está claro do que nós estamos tratando. Esse é um partido tipicamente pequeno burguês. Ou como nós dissemos em outras vezes, o partido pequeno burguês é um partido burguês. Não tem voto na população.
Não tem penetração e apelo nenhum para a população pobre. Ele ganha a eleição ali onde está o pessoal mais endinheirado da cidade. O mapa deixava absolutamente claro. E para piorar, né, para o pessoal que fica incomodado com essas avaliações, a gente precisa dizer o seguinte: se a gente sobrepõe o mapa do segundo turno da eleição do Rio de Janeiro e o mapa do segundo turno da última eleição presidencial, onde o Crivella ganhou, ganhou a Dilma. Onde o Freixo ganhou, ganhou a Aécio Neves. Quer dizer, a gente pode discutir, né? O PSOL tem uns sociólogos aí, eles deveriam discutir isso, dá para explicar essa votação. Mas eu, como sou uma pessoa mais simples, não sou sociólogo e nem sou muito fã de sociologia, eu diria que existe uma semelhança muito grande entre o perfil do eleitorado do Aécio e do Freixo no Rio de Janeiro. Isso explica também o tipo de debate que a gente viu no Facebook. Porque quando você vai atacar os direitistas, a resposta é desse naipe também. Né? Esquerdopata, lixo, petralha. Aquela chuva de insultos, né? Logicamente que você ser insultado pelo eleitorado do Aécio, pelos golpistas, pelo pessoal que é PSDB, não vira nada. Quem que vai ficar preocupado com isso daí? Mas fica um alerta para a pessoa que se considera de esquerda, que está no PSOL, que precisa prestar atenção onde é que o partido dele está indo. Uma lição importante. No PT sempre teve muito fanatismo. Né? Sempre teve uma ala do PT que não admitia críticas ao PT. Isso daí, vamos deixar absolutamente claro aqui, é o caminho da derrota. Sem espírito crítico, não há progresso. Esse fanatismo na política, do cidadão que não considera nenhum argumento, não considera nenhuma crítica, nada, não responde, não tem uma apreciação racional das coisas, principalmente, né, do que ele mesmo está fazendo em primeiro lugar, quer dizer, ele não verifica se ele está fazendo aquilo que ele diz que vai fazer, se ele está de acordo com os princípios que ele defendia. Esse é o caminho da derrota. O fanatismo dentro do PT, hoje, se transformou nesse negócio que a gente está vendo aí, que o PT tem que ir lá, tá certo? E bater no peito, fazer uma meia-culpa diante dos golpistas comprados aí pelo imperialismo que deram o golpe de Estado no país. É só interesse. Então é a defesa, como é que se diz? Nua e crua, sem atenuantes, do interesse pelo ganho pessoal. Esse que é esse fanatismo da política. Porque até a pessoa mais partidária, por exemplo, eu sou do PCO. Se alguém levantar uma crítica, eu vou considerar essa crítica, mesmo que eu já tenha uma opinião muito bem formada de que a crítica é errada. Eu vou explicar, não é assim e tal. Se a crítica for racional, por que eu não faria isso? Por que eu não vou analisar uma determinada colocação? Né? Você vê, por exemplo, o que esse Fernando Holliday falou é uma abobrinha. Eu não preciso fazer uma análise profunda para saber que o que ele está falando é uma abobrinha. Mas por que eu não vou analisar cuidadosamente o que ele está falando, explicar que, na verdade, significa isso, e tem essa função, e tem essa história e tal? Por que eu não vou fazer isso aí? Eu tenho medo da racionalidade? Então, os companheiros jovens, particularmente, que estão começando a militar, antes de ser fanático, pensar e ter um espírito crítico, ler, se informar. Não adianta sair no Facebook insultando todo mundo. Eu vejo, inclusive, eu vi alguns companheiros jovens no Facebook falando coisas assim que realmente são ruins para eles, né? Por exemplo, uma vez eu vi uns meninos, né, stalinistas,
que estavam lá na maior alegria porque o Trotsky tinha sido assassinado. Mas como? Por que você teria que se alegrar porque uma pessoa foi assassinada? Uma coisa é você está numa luta, a luta leva a um enfrentamento de vida ou morte, você mata uma pessoa, ou mata várias pessoas, tudo bem. Agora, você fica lá, né? Se divertindo e se alegrando porque pessoas foram mortas, qual é o sentido disso daí? Se não me engano, eles foram atacar porque alguém estava lembrando o assassinato do Trotsky e tal. Aí um outro, coisa extremo mau gosto, né? E que mostra também a falta de espírito crítico, coloca uma fotografia do Stalin, o grande organizador de derrotas inacreditáveis. Ele fala assim, é por isso que eu mandei as pessoas para o Gulag. É uma defesa de que você tem que mandar pessoas para o Gulag? Não deu para entender. E aí tem um outro que tem a foto do Stalin e fala assim, é por isso que eu matei, é por isso que eu fuzilei um monte de gente. Que tipo de conversa é essa? Se a gente não desenvolver, né, uma militância, principalmente entre o setor intelectual, que procura uma via aí, que tem um espírito crítico, que defenda um programa, que defenda ideias, que defenda princípios com firmeza, que seja combativo mesmo. Se a pessoa te ataca, você responde, etc. e tal, mas que tenha um conteúdo, que tenha um pensamento por trás de uma cabeça pensante. Não dá para fazer um partido, não dá para fazer uma revolução, não dá para fazer nada. Esses fanáticos que não admitem nenhum tipo de crítica, que você faz uma crítica analítica, ele já salta da cadeira e chama você de lixo e tal, isso daí é uma coisa, é um retrocesso e é uma expressão da esquerda, da direita. A direita é assim. O que é a direita, em última instância, tirando o problema central do interesse de classe? É um grupo de pessoas absolutamente ignorantes de tudo, que não conseguiram desenvolver um espírito crítico, né, que atuam sobre a base de determinadas fórmulas, que qualquer pessoa crítica olharia e falaria, não, isso aqui não tem o menor cabimento nem nada. Direita é isso daí. Toda vez que você vê a direita falar qualquer coisa, você nota rapidamente a baixeza intelectual da direita. Não é que nem esse Dallagnol. O Dallagnol ele prestou um serviço, porque você pode usar ele como exemplo sistematicamente. Você vê, é típico direitista. A fórmula dele, em última instância, é o seguinte: o povo brasileiro é inferior ao povo norte-americano, moralmente. Primeiro que para falar uma coisa dessa, você precisa ser uma pessoa muito ignorante. Pouco ignorante já não permite isso daí. Pode ser uma convicção dele, pode ser que ele tenha... Pode ser não, ele tem interesse material em apoiar os norte-americanos, lógico. Mas mesmo a pessoa que tem interesse, se tiver um mínimo de espírito crítico, não fala essas bobagens. Estados Unidos, todo mundo que sabe alguma coisa sabe que é o partido mais corrupto, é o país mais corrupto e mais corruptor, não apenas que existe no mundo hoje, como dos que já existiram em toda a história da humanidade. Aí vem o cidadão aqui e formula esse negócio. E toda vez que você vê a direita falando, escrevendo alguma coisa, é todo esse tipo de coisa de absoluta ignorância. No Brasil, todo mundo sabe, a intelectualidade brasileira, historicamente, na sua grande maioria, sempre foi de esquerda. Porque o direitista é direitista em grande medida porque ele é um ignorante. Uma pessoa inculta, uma pessoa que só tem preocupações banais, superficiais e tudo mais.